Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro muito especial, num dia extremamente importante para o nosso país, para a democracia brasileira, em função de um episódio que está conectando o maior bilionário do planeta e os assuntos internos do nosso país. Ele resolveu desafiar não a figura do ministro Alexandre de Moraes, mas o Supremo Tribunal Federal como um todo, a Constituição brasileira e o nosso sistema interno, como se o Brasil se tivesse sido convertido no quintal da casa dele, onde ele faz o que ele bem entender. Bom, isso terá desdobramentos, inclusive nas próximas horas. A gente pode ter decisões aí durante o dia. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas imagens e o pior de tudo, né? Mostrar a vassalagem, o servilismo, a cumplicidade, o viralatismo dessa extrema-direita aqui no nosso país, que não está nem ligando para a Constituição brasileira, para a nossa democracia. Eles querem mais ter esse tipo de conexão com esses extremistas fora do nosso país para algum tipo de ganho econômico no final da história. É disso que se trata. Vou trazer aqui para vocês também algumas imagens muito marcantes. Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós todos que acompanhamos aqui a vida política no Brasil, a gente tem visto que esses extremistas de direita, eles tentaram fazer de tudo para destruir a nossa democracia. E agora que o Poder Judiciário, que o nosso sistema, a Procuradoria-Geral da República, a sociedade civilizada está reagindo, está colocando esses criminosos nos bancos dos réus, eles começam a se dizer como perseguidos, pessoas que estão numa ditadura aqui no Brasil, e eles tentam jogar para fora do nosso país essa percepção deles, né? Que é uma percepção falsa e bandida. É um argumento apenas para escapar da polícia e escapar da cadeia. E eles conseguiram a adesão do extremista maior da direita no mundo, que é o senhor Elon Musk, e que ameaçou, no dia de ontem, simplesmente fechar a empresa dele aqui no Brasil e atacar o ministro Alexandre de Moraes como se ele fosse de fato um ditador, fosse a pessoa isolada aqui no Brasil e não tivesse dentro de um contexto de luta contra a insanidade e os crimes comuns que são praticados pela internet e também os crimes contra a democracia, contra o nosso país de uma maneira geral. Então, ontem isso circulou bastante e algumas matérias selecionei aqui. Elon Musk ataca Alexandre de Moraes e diz que vai desrespeitar a justiça brasileira. O bilionário diz que o Brasil sofre censura e manda liberar todas as contas de extremistas bloqueadas pela justiça. Então, é assim mesmo, o cara pode chegar e assim, olha, não vou cumprir a decisão da Suprema Corte do Brasil não, e estamos conversados. Olha só que existe uma tecnologia, existe um controle do Estado brasileiro na retransmissão dos sinais desse tipo de rede social. Então, se houver uma determinação judicial de se tirar todo o sistema do Twitter do ar aqui no Brasil, ele será tirado. Isso aí o ministro Alexandre de Moraes não vai titubear. Agora, o senhor Elon Musk disse que para ele vale muito mais os princípios do que dinheiro. Olha só, ele não vai perder só a receita aqui no Brasil, não. Há um impacto também da perda do valor da empresa, do Twitter, nas bolsas mundo afora, né? Então, essa brincadeira desse bilionário mimado extremista pode sair muito cara para ele, né? Para nós aqui no Brasil, a democracia ganha, porque nós vamos ficar subjugados ao gosto de um bilionário estrangeiro. Ele vai ditar aqui no Brasil se extremista vai poder estar na rede, se terrorista, pedófilo, pessoas que praticam todos os tipos de crimes, todo tipo de estelionato, tudo vai ser permitido. É ele que vai arbitrar o que o sistema jurídico brasileiro entende ou não entende. Então, não dá, né? Não existe um Supremo Tribunal Federal Internacional, não existe isso. Não existe o Supremo Tribunal dos Bilionários. Até existem articulações que os bilionários realizam, né? E dentre essas articulações, normalmente eles fazem em silêncio.
eles não são espalhafatosos e nem arrogantes como esse Elon Musk, né? Que, diga-se de passagem, né, já interferiu em assuntos internos na Bolívia, quando ele ajudou a dar o golpe na Bolívia, financiando lá, fazendo intervenções diretas. Então ele não tem pudor, não teria pudor de entrar nessa história. Os extremistas de direita estão em polvorosa, né? Eles estão assim com a visão que agora o Alexandre de Moraes se ferrou, porque o Elon Musk, o bilionário, está tomando atitudes. Em que planeta essa gente vive, né? O senhor Elon Musk, ele tem tropas, ele tem mísseis, ele vai fazer o quê? Ele vai destituir o presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele vai rasgar nossa Constituição, ele vai manipular os governos todos para fazer uma intervenção aqui no nosso país. Então, pera lá, né? Mas os vassalos, eles vão se manifestando, né? Esse Marcel Van Hatten falando coisa assim. Anunciou que retiraria todas as restrições sobre as contas de brasileiros bloqueados ilegalmente por Alexandre de Moraes no Twitter. Todas. E eu, enfim, vim aqui apenas para dar essa notícia. Estive hoje de novo com o Michael Schellenberger, que fez o... Então, numa satisfação total, né? Isso aqui é a matéria quando ele publicou que daria golpe na Bolívia quantas vezes ele quisesse, né? Vamos dar golpe em quem quisermos, diz Elon Musk, dono do Tesla, sobre Bolívia. Bom, quando ele diz que vamos dar golpe em quem quisermos, isso aí não tem limite na cabeça dele, né? Inclusive no Brasil, um golpe contra a nossa democracia, né? Bom, vamos ver se no final da história ele vai se dar bem. E o vassalo mor da República, né? O inelegível, ele está complicando a vida dele com esse tipo de situação aqui, que ele fez uma publicação aqui de bajulação explícita ao Elon Musk, dizendo coisas como essa aqui. Vamos lá. Aqui me chama de mito, não sei porquê, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal. Musk, muito obrigado por esse momento. É um momento de satisfação muito grande para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui. Para todos nós. Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos. Muito obrigado. Então, o inelegível colocou esse vídeo de um chefe de Estado, né, que ele era, né, bajulando um bilionário mimado e golpista extremista, né? E aí a gente vê situações como essa aqui. Quando o Milei teve lá no encontro do Fórum Econômico Mundial e fez lá um discurso que o capitalismo é a salvação da humanidade, contra o comunismo, contra o socialismo, né? E o Milei está fazendo lá um verdadeiro terrorismo contra o povo argentino. Está botando as contas no azul, né? Mas às custas da fome e do sofrimento do povo argentino. E aí o Elon Musk fez essa publicação aqui, eu vou testar um pouquinho na frente aqui, ó, elogiando o Milei. Vejam a cabeça desse extremista, né? Botou um cara aqui transando com a mulher, né? Com um laptop na frente assistindo o Milei, né? Então, para vocês verem o nível. E tem uma coisa que muita gente não percebe, mas ela vai ser muito determinante nas próximas horas, nos próximos dias, em relação a essa situação toda. É que hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal uma pessoa que está muito antenada com esses assuntos envolvendo as redes sociais aqui no Brasil, que é agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. E o Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes têm uma proximidade muito grande com o ministro da Justiça, o Lewandowski, e que pode também, enquanto Poder Executivo, somar esforços para ajudar a arrumar essa história aí, né? Que bagunça é essa? Esse bilionário tá achando que é a casa da mãe Joana, porque ele tem aqui um bando de vassalos, um bando de capatazes, de cachorros vira-latas. Então, não dá, né? Então, o ministro Flávio Dino, numa audiência pública que houve em relação às redes sociais, a uma regulação das redes sociais para que não houvesse mais crimes, como nós vimos em escolas aqui no Brasil, a representante do Twitter disse que
Ah, mas nós temos nossas altas regulamentações, né? Nossas autorregulamentações, né? E como se isso bastasse. E teve um tom arrogante ali quando falou com o ministro Flávio Dino, então ministro da Justiça. E o Flávio Dino deu uma pequena aula e mostrou que o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. Na Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Então, eu acho que a fala do então ministro Flávio Dino, ela foi muito elucidativa. E ele agora está no Supremo Tribunal Federal. E no Ministério da Justiça, eu tenho certeza absoluta que o ministro Lewandowski segue a mesma linha do ministro Flávio Dino. Então, se o senhor bilionário mimadinho de extrema-direita, ele acha que vai fazer do Brasil o quintal que ele quiser, eu acho que aí ele vai perder um dinheirinho bom e a repercussão que isso terá no mundo, não acredito que seja muito favorável a ele economicamente, a empresa dele. O fato dele ter, de repente, o selo de banido do nosso país. Nós não vamos morrer se essa gente extremista que está nas redes, eles forem banidos, não. O Brasil vai seguir em frente. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Vamos seguir em frente, vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Mais tarde eu volto, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau!